Em uma madrugada do ano de 1977, um agricultor acordou durante a madrugada. Ele tinha a intenção de ir até uma outra cidade, porém no caminho, que ainda estava escuro, ele acabou passando por uma experiência bem fora do comum. O José Benedito Borja acabou sendo abduzido por pessoas que ele acredita que seriam de outro planeta. Vamos para a história do José. Tudo aconteceu na madrugada de 10 de julho de 1977, na região de Pacas, que fica a cerca de 5 quilômetros da cidade de Pinheiros, no Maranhão. E nessa madrugada em questão, o José saiu de casa por volta da 1 da manhã. Ele tinha a intenção de ir até a cidade de São Luís do Maranhão. Então, ainda na madrugada, ele caminhava por uma estrada um pouco isolada para chegar até o ponto onde ele iria pegar o ônibus para a cidade de Pinheiros. É importante relatar que o José Borja era completamente surdo devido a uma cirurgia que ele teria feito no nariz e que também acabou afetando a sua visão. Então, ele precisava utilizar óculos com um grau bem alto. É relatado pela testemunha que ele fazia todo esse trajeto a pé e carregava na mão uma pequena lanterna, já que ainda estava escuro. Porém, não muito longe da sua casa, ele viu surgir no céu uma luz de um tom azul esverdeado que chamou sua atenção. Aquela luz que surgiu o seguiu por cerca de 200 metros, depois se aproximou mais, circulou acima de alguns arbustos e ficou flutuando a alguns metros do solo. E foi aí que o José percebeu que aquilo se tratava na verdade de um objeto voador com cerca de 15 metros de comprimento e tinha o formato de V. E da sua parte inferior saía um feixe de luz laranja que iluminava o chão. Por instinto, ele apontou a sua lanterna para aquele objeto, mas o José foi atingido por um feixe de luz e acabou desmaiando e caindo no chão. Mas antes do desmaio, ele sentiu como se tivesse levado um choque elétrico. Mas assim que recobrou a sua consciência, o José percebeu que ele estava em um outro local, em uma cidade estranha. Ele informa que essa cidade possuía avenidas largas, belos jardins, mas de uma forma estranha não possuía céu, era apenas um espaço vazio acima. Ele também viu muitas pessoas nessa cidade, porém todas eram parecidas entre si e aparentavam ter cerca de 30 anos e tinham apenas 1,20 m de altura. Eles eram magros e vestiam roupas de cores cinza, marrom e azul claro. As mulheres vestiam vestidos longos e os homens túnicas e calças. Quase todos eles tinham a pele bem clara, cabelos loiros e olhos de cor azul ou castanho, e eles também eram parecidos com seres humanos. Ele também disse que viu as pessoas conversando entre si, mas ele não conseguiu ouvir. E já em seguida ele foi convidado por um homem a entrar em uma sala que tinha cerca de 20 pessoas. E dentro dessa sala, esse homem fez um gesto para que ele sentasse em uma espécie de sofá. O José ficou sentado observando por um tempo, mas logo em seguida ele foi autorizado a sair. E então ele começou a caminhar ali pela cidade, mas a todo momento ele era seguido por um outro homem. O José informa que quase todos os prédios daquela cidade eram da mesma altura e a temperatura da cidade era sempre baixa, como se tivesse um ar-condicionado ligado a todo momento. E na rua as pessoas os encaravam, mas elas não tinham coragem de se aproximar ou falar alguma coisa para ele. Ele também relata ter visto alguns veículos que lembravam Fuscas, porém eles não tinham volantes e dentro de cada veículo ia 2 pessoas que apertavam botões em um painel. E quando ele chegou em um outro ponto da cidade, ele viu um local que lembrava muito um aeroporto, e nesse local estava pousado no chão cerca de 20 objetos em formato de disco. Para ele, eram mais naves voadoras, porém nenhuma delas tinha o formato de V. O José não se lembra ao certo quanto tempo ele passou nesse local, mas em certo momento o homem que o seguia fez um gesto para que ele entrasse em um veículo e foi nesse momento que ele acabou perdendo a consciência mais uma vez. E quando ele recobrou seus sentidos, ele já estava do lado da rodoviária, perto do porto marítimo de Águas Profundas de Itaqui. Esse local ficava a cerca de 13 quilômetros da cidade de São Luís do Maranhão e já era quase 8h30 da manhã. O José estava a aproximadamente 114 quilômetros de distância do local onde ele tinha sido levado. E sem saber como é que ele foi parar lá, ele decidiu ir até a cidade de São Luís, onde ele conseguiu uma carona com um caminhoneiro que o levou até a rodoviária. E de reações em seu corpo, José percebeu que ele estava enxergando as cores de uma forma mais intensa e mais viva. E de uma forma estranha, ele também não estava precisando utilizar os seus óculos. E cerca de 1 hora depois, essa intensidade das cores acabou passando, mas o lado direito do seu corpo começou a doer de uma forma extremamente forte. E nessa rodoviária, quando ele foi pegar o ônibus de volta para sua casa, ele acabou encontrando um conhecido e pediu para que ele o ajudasse. E quando chegou em Pinheiro, José pediu ajuda novamente para pegar um táxi para chegar até a sua casa.
Ele informa que queria ter ido em um médico em São Luís, mas ele precisava voltar para sua casa pois os seus filhos estavam sozinhos e ele estava preocupado. E por cerca de 8 dias ele ficou sem apetite, não conseguia comer, o que acabou deixando seu corpo um tanto fragilizado. Ele também fala que por cerca de 2 meses ele precisou do auxílio de uma bengala, já que o seu lado direito do corpo estava bem fragilizado. Mas de uma forma surpreendente, a sua visão tinha melhorado bastante e ele não precisou mais utilizar óculos. E a sua audição também tinha voltado de uma forma bem leve. Inclusive, ele desejava ser abduzido novamente para que a surdez fosse curada por completo. Ele também tinha achado tudo maravilhoso e bonito e acreditou que o que ele viu não era desse mundo. Porém, no ano de 1980, José acabou sofrendo um outro acidente, onde ele foi atingido por um caminhão e a sua visão voltou a ser ruim, assim como era antes da abdução. E apesar de toda a sua experiência, o que mais o deixou intrigado é que aquela cidade não tinha céu. E esse foi o caso da abdução do José Benedito Borges. Eu espero que vocês tenham achado interessante. E se vocês chegaram até aqui, deixa nos comentários a palavra Maranhão para eu entender que você gostou dessa história e assistiu até o final. E não se esqueçam também que eu estou com parceria com a Sculpe Art, que produzem luminárias alienígenas bem diferentes para vocês que gostam do tema ufologia. E se você for meu seguidor, você tem 10% de desconto. Então entra lá na plataforma vizinha e conheça um pouco mais do trabalho deles, porque vale bem a pena.